Mas tudo bem, vamos para a Bíblia então. Romanos 14, vamos ler esse texto. Vamos nos deter a esse texto. Algumas informações interessantes aqui. Vamos ler os 23 versículos, ok? Encontraram aí, sim ou não? Diz assim a palavra de Deus. A gente já falou um pouquinho de regras de convivência. Ao ler esse texto, observa para você ver o tanto de dicas que ele vai dando, o que ele vai falando para a gente aqui. Diz assim a palavra de Deus: aceitem o que é fraco na fé, sem discutir assuntos controvertidos. Um crê que pode comer de tudo, já outro, cuja fé é fraca, come apenas alimentos vegetais. Aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come, e aquele que não come de tudo não deve condenar aquele que come, pois Deus o aceitou. Quem é você para julgar o servo alheio? É para o seu Senhor que ele está em pé ou cai, e ficará em pé, pois o Senhor é capaz de o sustentar. A quem considere um dia mais sagrado que outro, a quem considere iguais todos os dias. Cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Aquele que considera um dia especial para o Senhor, assim o faz. Aquele que come carne, para o Senhor come, pois dá graças a Deus. E aquele que se abstém, para o Senhor se abstém e dá graças a Deus. Pois nenhum de nós vive apenas para si, e nenhum de nós morre apenas para si. Se vivemos, vivemos para o Senhor, e se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Por esta razão, Cristo morreu e voltou a viver, para ser Senhor de vivos e de mortos. Portanto, você, por que julga seu irmão? E por que despreza seu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus. Porque está escrito: por mim mesmo jurei, diz o Senhor diante de mim, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que sou Deus. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não pôr pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Como alguém que está no Senhor Jesus, tenho plena convicção de que nenhum alimento é por si mesmo impuro, a não ser para quem assim o considere, para ele é impuro. Se o seu irmão se entristece devido ao que você come, você já não está agindo por amor, por causa da sua comida. Não destrua seu irmão por quem Cristo morreu. Aquilo que é bom para vocês não se torne objeto de maledicência, pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Não destrua a obra de Deus por causa da comida. Todo alimento é puro, mas é errado comer qualquer coisa que faça os outros tropeçarem. É melhor não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve seu irmão a cair. Assim, seja qual for o seu modo de crer a respeito dessas coisas, que isso permaneça entre você e Deus. Feliz é o homem que não se condena naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvida é condenado se comer, porque não come com fé, e tudo o que não provém da fé é pecado. Amém? Vou até beber água depois desse texto. Então, falando de regrinhas de convivência, esse texto que nós lemos nos apresenta algumas regrinhas excelentes para a nossa vida. A primeira delas, no versículo 1 ao 4, aceitação do outro. O texto vai nos dizer: aceitem, versículo 1, sem discutir assuntos controvertidos. É importante, então eu não devo debater
quando você faz um debate sobre algum assunto, você pode não estar aceitando a pessoa. Não é isso que está dizendo. Aceita que sem discutir assuntos controvertidos, é sem humilhar a pessoa. Se um assunto é difícil, a pessoa não quer discutir aquilo, a gente não tem que ficar lá querendo humilhar a pessoa. Quando você tem mais conhecimento do que a pessoa, querer estar acima dela, né? Ou ainda querer controlar, é nesse sentido. A aceitação do outro, aceite o outro. Se a pessoa não quer falar, não quer discutir certas coisas, melhor não estudar mesmo, né? Para não confundir a cabeça, até porque cada um está num estágio espiritual. Então, a aceitação do outro, ainda no versículo 1, ele vai mostrar um fato, olha que interessante, porque alguns estão fracos na fé. E é interessante que o texto está dizendo claramente, fraco na fé, mas aqui ele se refere à imaturidade. A imaturidade. Uma pessoa nova, de repente, na fé, quem sabe vai ter dificuldades de discutir certas coisas. O assunto deles aqui era comida. Já viu vegetariano conversando com um churrasqueiro? Aí o vegetariano chega, esse negócio vai dizer ainda no versículo 3, né? Nem despreze e nem condenes. Se você não come, imagina um vegetariano, aí ele chega para você assim, falando da carne, né? Você já viu como é que faz, que mata os animais? Já viu aqueles? Aí vem com aqueles vídeos, que não sei o que. Você se sente assim meio que um assassino, né? Tipo, não misture com essas lá, esses comem carne, né? Condenando. Aí você já viu o cara que come carne? Aí ele olha para o vegetariano, desprezando. Coitado, não sabe o que é bom, né? Zombando. É isso que ele está mostrando, gente. O assunto deles aqui era comida. Claro que não era somente, né? Você tem que lembrar do judeu que se torna cristão. O judeu tinha muitas regras cerimoniais e eles continuavam praticando essas regras. Mas a igreja também tinha os gentios que não eram judeus, que não praticavam aquelas regras, de não comer carne de porco, etc. Aquelas questões judaicas que eu não vou entrar em muito detalhe aqui. Aí você fala, mas isso para nós não é um problema, mas eu já trouxe uma aplicação aqui que acontece no nosso dia a dia. Aí a pessoa se torna vegetariana, você pode ver, interessante, ela age assim, ela é superior, né, do que os coitados que matam os animaizinhos para comer, né? E o texto está nos dizendo claramente, nem despreze no versículo 3 e nem condene. Se você acha que não deve, beleza, não despreza ninguém por isso. O assunto era comida, a gente poderia dar exemplos em outras áreas, que eu não vou nem mexer, porque eu deixo isso para discutir em aula, porque aí deixa a cabeça esquentar, não vou entrar aqui no ponto na mensagem. Mas tem muitos assuntos que parece que a gente fica assim se divergindo, e tudo bem você ter a divergência do assunto, mas não aceitar o outro, desprezar o outro, condenar o outro, por um assunto que não é fundamental na fé, a Bíblia está dizendo, aceitem o outro. Ok? Você acha que deve vestir assim? Amém. Desde que não seja indecente, né? Imoral, fique à vontade. Mas por que desprezar o outro que faz daquele outro jeito? Ou condenar? Ok, gente? Estão comigo? Sim ou não? Aceitação do outro. E aí o versículo 4 ele diz a razão. Por quê? Pois Deus o aceitou. Olha que interessante. Está escrito, gente. Está no texto. Deus o aceitou. E aí ele ainda diz, pois quem é você para julgar? Então você imagina o cristão judeu, por exemplo, né, falando do exemplo aqui do judaico, naquela época, né? E o cristão, acho que foi o Jonatas, né? Foi falado aqui no outro dia falando. Foi tão sério o negócio quando chegaram os gentios que teve um concílio na igreja, né? Em Atos 15, para discutir o que ia fazer com aquelas pessoas que estavam chegando na igreja, que não eram judeus, né? Eles deveriam ou não deveriam praticar as leis judaicas. Então, essas questões continuam acontecendo com a gente. Às vezes com questões bíblicas, teológicas, usos e costumes, mas às vezes com questões sociais. Né? Você pode não concordar com algo, mas condenar, desprezar.
Você pode não concordar com o que uma pessoa pratica socialmente, na sociedade, mas eu acho muito estranho não, eu acho totalmente errado um cristão ofender, né, um ser humano, que é a criatura de Deus, porque ele pratica alguma coisa que é diferente da sua moral, da sua fé. Onde está o respeito, a aceitação do outro? Entende? Ah, porque é isso, que não sei o quê. Aí uns mais chegados, ou acham, né, que é mais chegados de Deus, porque vai para o inferno. Você é Deus. E o texto está dizendo: quem é você para julgar? Eu acho que esse é um dos grandes erros que nós cometemos como igreja, já entre nós e também com as pessoas de fora, que nós falamos tanto do amor, Deus é amor, chamamos de irmão, é igual dentro de casa, né, família, mas quebra o pau também, hein? Então a palavra de Deus nos chama aqui, queridos, a uma mentalidade diferente, a aceitação do outro. Não entre em coisas que não precisam, discussões que não precisam. As equipes, os ministérios, cada irmão, sua família dentro de casa. Se a mulher quer pintar aquela parede lá do jeito lá, vocês... Deixa, rapaz, vai discutir. Não, é que não pode. Né? Quer mudar, quer botar um lençol daquele jeito, deixa ela botar, qual o problema? Né, gente? E às vezes a gente fica nessas discussões. Cadê a aceitação do outro? Porque quando você não aceita o outro, você está dizendo o seguinte, o texto que a gente leu aqui no versículo 4, Deus o aceitou, Deus aceita e eu não aceito? Está entendendo? Eu me coloco como juiz, ou seja, eu estou me colocando no lugar de Deus. Logo, eu sou superior ao outro, eu estou acima. E a gente vê isso diretamente na sociedade, no dia a dia, na falta de respeito, né? Que é essa falta de aceitação do outro. Como família, a gente precisa estabeleça as regras da casa, na igreja também, da mesma forma, definimos, reunimos, chegamos a um consenso, é isso, pronto, sigamos aquilo que é definido. Nem tudo vai ser 100% da minha e da sua opinião, e tudo bem por isso. Se o que der errado, deu errado com todos nós, o que deu certo, deu certo com todos nós, e amém, glória a Deus. Aceitação do outro. Deus o aceita. Quem somos nós para não aceitar? Estão comigo, sim ou não?